Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui estou eu, professora Vilma, para a gente ter mais uma aula de História com as turmas do 8º ano. E hoje nós iremos ver um assunto, né, que vamos dar continuidade na realidade, né, porque a gente vai ver hoje o segundo reinado, certo? Você já vem tendo aula sobre o Império e hoje a gente está dando continuidade. E o bom disso tudo é que estamos chegando ao final das nossas aulas desse ano letivo, tá certo? Aqui nós temos a imagem, né, do novo imperador. Vocês estão vendo aí Dom Pedro II, Dom Pedro II e sua família, né, a sua esposa e suas filhas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. Então, tudo aqui, para a gente ver essas imagens maravilhosas. Como eu digo sempre para vocês, as imagens elas são um suporte, né, para a gente se fazer essa viagem ao tempo. E aqui estão elas, na moda, viu? Essa era a moda da época, elas estão bem gatinhas. O segundo reinado é um período bastante, como a gente pode dizer, ele envolve política, guerras e economia, tá certo? Ele foi um período muito longo, ele teve 50 anos. E entre tantas coisas que ocorreram, porque eu já disse para vocês também que a nossa aula é uma aula de ideias, né? O que se destaca principalmente é a questão dos partidos, né? O Partido Conservador e o Partido Liberal, certo? São dois partidos que, na realidade, eles se assemelham entre si, tá certo? Eles têm uma diferença, mas eles se assemelham entre si. Deixa eu dizer aqui para vocês o que acontece com o partido político dentro do segundo reinado, né? O Partido Conservador mesmo, ele é um partido que representava os proprietários rurais das lavouras de café, né? Os burocratas do serviço público e os grandes comerciantes, né? Na verdade, esse Partido Conservador, ele queria manter a ordem, né, existente, que era o sistema monárquico, a escravização. Eles não queriam mudar isso, ele queria ter o poder centralizado para que eles pudessem garantir os seus direitos. Já o Partido Liberal, né, herdeiros do grupos que queriam a abdicação de Dom Pedro I. Alguns liberais estiveram envolvidos em revoltas ocorridas durante a regência. Esse Partido Liberal, eles também queriam a permanência do sistema, mas só com um poder descentralizado. Eles não queriam centralizar tanto, porque eles também queriam, certo, que as províncias, que hoje a gente chama de Estado, elas tivessem autonomia, certo? Então, ambos os dois partidos, eles tinham interesse, certo, semelhante, que era manter a ordem estabelecida, né, como eu falei para vocês, a monarquia e também a escravização. Não queria que mudassem, certo? No segundo reinado também, nós temos o parlamentarismo do Império, né? Como a gente está vendo aqui, em 1847, durante o Império, o Brasil adotou o parlamentarismo, né? Que é um sistema de governo que tanto era utilizado pela monarquia quanto também pela república. Nesse sistema de governo, o imperador nomeava um presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os membros do ministério responsável pelo seu governo. Mas é bom ressaltar para vocês que o império, né, na figura de Dom Pedro, eles sempre manteram o poder moderador. Então, o imperador, ele sempre acabava assim, dando sua opinião, certo? No segundo reinado também, os conservadores estiveram no poder mais tempo do que os liberais, mas houve um período que liberais e conservadores governaram juntos, durante a vigência do chamado Gabinete da Conciliação, instalado após a Revolução da Praieira, ocorrida em 1848 e em 1850, que é em Pernambuco, que a gente vai ver, tá certo? Tem uma frase que diz assim: não há mais nada liberal no governo, quando existe também a figura de um conservador, porque tanto poderia ser o conservador ou o liberal, que continuava tudo na mesma, tá certo? Então, a gente
eu deixei um desafio para vocês, né? Essa aula eu procurei ser bem assim, sucinta, mais simples, mas como todas as aulas minhas, o que eu digo para vocês é o quê? Né? Que vocês não fiquem presos somente a essa aula. Ela é 10 minutos de aula, eu dou uma ideia para vocês e vocês têm que ir em busca, porque o segundo reinado é para você entender a questão da política, a questão da economia e desembocar na época de hoje, é importante que se estude detalhadamente, tá certo? Mas o que eu ressaltei para vocês foi essa questão dos partidos políticos, que é algo que quem percebe, quem está antenado com o mundo de hoje, sabe que a questão partidária, a questão dos partidos políticos do Brasil são coisas sérias, tá certo? Então, eu coloquei o desafio para vocês, comente sobre as disputas políticas ocorridas entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá certo? Então, fiquem aí com o desafio e até a próxima aula. Um abraço.